Muito boa noite, meus amigos. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT. E hoje eu tenho uma satisfação grande de receber aqui o deputado estadual Ney Leprevot. Boa noite, deputado. Boa noite, Rocha. É um prazer estar aqui com você. Antes de começar o nosso bate-papo, eu vou ter que ir a Brasília com o José Marcelo para saber as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Ouvido pela Comissão de Impeachment do Senado, o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, representante do Ministério Público no Tribunal de Contas da União, disse que a presidente Dilma Rousseff cometeu fraude fiscal para aumentar os gastos públicos durante a campanha eleitoral em 2014. Ele explicou que o atraso de repasses aos bancos públicos para o pagamento de programas sociais foi descoberto em auditoria feita pelo TCU no segundo semestre daquele ano. Segundo o procurador, o TCU identificou que os atrasos sistemáticos corresponderam a operações de crédito, tal qual o uso de cheque especial. Senadores governistas questionaram um gráfico apresentado pelo procurador que mostrou o atraso de repasses à Caixa Econômica Federal. A denúncia do pedido de impeachment está restrita às pedaladas fiscais do Plano Safra, pagas pelo Banco do Brasil. Com mais de 3 meses de atraso, a Câmara dos Deputados instalou as comissões permanentes responsáveis por analisar os projetos que tramitam na casa. E o governo saiu derrotado mais uma vez. É que os deputados que votaram pela continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff vão comandar 18 das 25 comissões. Ainda assim, a oposição vai tentar impedir a retomada dos trabalhos enquanto o Senado não decidir se a presidente vai ou não ser afastada do cargo. Boa notícia na economia. A balança comercial teve o maior saldo para o mês de abril dos últimos 28 anos. Um superávit de quase 5 bilhões de dólares. As vendas dos produtos brasileiros para o exterior superaram as compras em 4 bilhões e 861 milhões de dólares. A alta do dólar é o principal motivo para este superávit. Com a economia em recessão, as importações de matéria-prima e equipamentos caíram e na conversão do dólar para o real, o lucro dos exportadores aumenta. Profissionais de saúde que atendem vítimas de violência se deparam constantemente com um dilema: manter o sigilo profissional ou denunciar o agressor. O Ministério Público do Distrito Federal resolveu colocar o problema em discussão com as entidades representativas de profissionais de saúde. Depois de mais de um ano de trabalho, os promotores prepararam uma minuta para ajudar os conselhos de classe a regulamentar o sigilo profissional em casos de violência doméstica. Pela proposta, os casos graves precisam ser denunciados. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Voltamos ao estúdio da Rede CNT em Curitiba para começar o bate-papo com o deputado estadual Ney Leprevot, do PSD, Partido Democrático Social. Partido Social Democrático. Social Democrático, exatamente. No fundo é a mesma coisa. PSD antes. Não tem nada a ver com o PDS, vamos deixar claro. Não, o PSD já existia lá atrás, era o partido do Brigadeiro. Juscelino Kubitschek. Do Brigadeiro. Também foi do Eduardo Gomes. Eduardo isso. Gomes, mas foi do Juscelino, exatamente. Bom, você sabe que meu avô foi prefeito de Curitiba pelo PSD em 48. Em 48. 48. No getulismo. Na verdade, o governador aqui, eu não sei quem era o presidente na época. Não era, mas era o Zé Linhares. O governador aqui era o Moisés Lupion. O José Linhares era o presidente da República, porque o interino. Interino. Sai o Getúlio em 45, e aí é chamado na linha sucessória o presidente do Supremo Tribunal Federal para ser presidente da República, o José Linhares. Ele ficou quanto tempo? Ficou até a eleição de 50, né? Chegou a ficar... 49, teve eleição que aí voltou, foi eleito, se não me fala a memória, o Dutra. Acho que sim. Foi o Dutra. O Zé Linhares... Eu li esses dias aí 3 livros da biografia do Getúlio. Do Lira Neto. Um jornalista, inclusive, o Lira Neto, que teve passagem por aqui, né? Nós trouxemos a gente aqui. Não memoriza tudo, evidentemente, mas os livros são muito bons. Sim, são bons. Sensacional, Zé Linhares foi o maior nepotista da história do Brasil. Ele estava no Supremo, foi para a presidência da República e nomeou todos os parentes que ele podia nomear, ele nomeou. Meu Deus. Mas, Ney, vamos lá. Nós estamos entrando em 2016, nós vamos ter eleição para prefeito de Curitiba.
E nós estamos aqui no Jogo do Poder discutindo os temas que preocupam, que afligem, que atormentam, que dão alegria para a cidade de Curitiba. Um deles é do transporte coletivo. Nós tivemos aí uma grande movimentação em torno da questão do metrô, um debate, aí entra o prefeito Gustavo Frutis, houve uma interrupção na parte burocrática, né, que vinha ocorrendo, e o debate foi retomado. Há uma posição que eu costumo sempre realçar por conta da autoridade que ela tem, que é do ex-governador e ex-prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, que tem se manifestado contra o metrô em Curitiba, porque ele acha que o sistema de transporte de Curitiba não esgotou todas as suas potencialidades. Como é que você está vendo essa crise, essa questão do fim do transporte metropolitano, esse desacerto entre a prefeitura e as empresas de ônibus, essa questão do metrô? Vamos conversar sobre isso aí nos nossos três blocos. Vamos sim, acho que é importante. Rocha, em primeiro lugar é importante dizer que o sentimento dos curitibanos é de que a cidade está muito mal cuidada, extremamente mal cuidada. E esse sentimento as pessoas têm com razão, porque elas vivem o dia a dia da cidade e percebem que as suas ruas estão esburacadas, que as praças estão com mato crescido, que os canteiros públicos não têm sido roçados, as unidades de saúde estão tendo uma série de problemas, filas gigantescas. Tivemos aí notícias tristes, recentes, de pessoas morrendo em unidades de saúde. Então fica muito difícil acreditar na palavra de um prefeito que, diante de toda essa crise em relação aos mínimos problemas da cidade, fala em metrô. O prefeito Gustavo, que foi um parlamentar muito respeitado, insiste na tecla do metrô e continua dizendo que irá fazer o metrô em Curitiba. Eu já ouço há 4 gestões essa história de metrô aqui em Curitiba. Acho que seria, sim, o ideal, seria o perfeito, seria o sonho de consumo dos curitibanos ter o metrô. O que nós precisamos saber é se esse metrô é viável. Em primeiro lugar, porque é uma crise sem precedentes na economia do país. Mundial. Né? Mundial, mas com reflexos aqui muito grandes. Né? Nós vemos que Estados Unidos, alguns países que já enfrentaram essa crise lá atrás, há 10, 15 anos atrás, estão se estabilizando. Né? E agora ela chegou aqui, uma hora ia chegar. Eu me refiro à questão da crise internacional no metrô, porque os insumos, tudo o que é utilizado para fazer o metrô é comprado lá fora. Né? Sim, tua colocação está perfeita. Então nós temos que, em primeiro lugar, avaliar se é o que a população curitibana quer, se vale a pena endividar o município. Se for para fazer o metrô, esse dinheiro não pode ser tirado de outras áreas, não pode ser tirado da área da saúde, da educação, que hoje são as áreas fundamentais. Por outro lado, percebe-se que há uma necessidade de criarmos alternativas para melhorar o transporte coletivo. Né? Os ônibus hoje estão sucateados, estão velhos, as filas estão muito grandes, as pessoas esperam muito tempo para poder tomar o seu ônibus, a passagem do ônibus está muito cara, isso prejudica o trabalhador e prejudica também o empresário que paga vale transporte. Então nós temos que estudar alternativas. A nossa equipe, que está elaborando o nosso plano de governo, tem algumas ideias para propor para a população curitibana, para tomar depois a decisão em conjunto com a população curitibana, mas mostrando as vantagens e as desvantagens para a população de alternativas para o metrô. Uma delas seria o veículo leve sobre trilhos. Alguns dias atrás, o prefeito do Rio de Janeiro, inclusive, fez o primeiro teste diário do VLT lá no Rio de Janeiro. Né? Ney, antes de você seguir, eu estou curiosíssimo para saber a tua opinião sobre isso. Tá. Mas eu tenho que chamar um intervalo. Fica à vontade. E volto em seguida, Tá que bom. daí você consegue desenvolver o teu raciocínio Ótimo, com tranquilidade. Obrigado. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos saber a opinião do Ney Leprevot sobre a questão do VLT. Depois, não sai daí. Voltamos aos estudos da Rede CNT, hoje com o deputado estadual Ney Leprevot, do PSD. Bom, você falava aqui, iniciava falando sobre as alternativas que há ainda
no transporte coletivo de Curitiba e começava a falar do VLT, eu te interrompi. O que eu dizia é o seguinte, veja só, que o ideal seria o metrô, mas que diante das dificuldades, falar hoje em metrô é vender um sonho para a população. Pode ser que daqui a 10 anos isso seja diferente. Hoje é complicado você afirmar que vai fazer um metrô que custa uma fortuna, que vai causar um caos no trânsito de Curitiba, com obras que vão demorar mais de 8 anos. Você teria que esburacar a cidade inteira. Eu não sei se os curitibanos estão dispostos a pagar esse preço pelo metrô. Muito bem, aí eu falava que nossa equipe, que está fazendo o plano de governo, e na nossa equipe tem técnicos competentíssimos, como Milton Naigbor, Luiz Caron e vários outros, né? Poderia ficar aqui citando vários deles, estuda algumas alternativas. Uma delas é o VLT, que é o Veículo Leve sobre Trilhos. No Rio de Janeiro ele já está em teste, já foi testado durante o dia. Ele é muito bom porque ele é movido a eletricidade, não a combustível fóssil. Existe uma outra alternativa também que seria o VLP, que é o Veículo Leve sobre Pneus, também movido a eletricidade. Existe até um projeto do ex-governador, ex-prefeito Jaime Lerner, do VLP, trafegando em toda a linha férrea que corta Curitiba, ao lado da linha férrea que corta Curitiba. Existe uma alternativa que essa já vai ficando mais cara como o metrô, vai ficando mais difícil de viabilizar, que é o monorail, também conhecido como monotrilho. Em São Paulo começaram uma obra de monotrilho, não conseguiram concluir, porque uma das empresas que estava construindo está envolvida na Operação Lava Jato. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos que fazer é escolher entre um desses modais. Nós vamos ter que ver se nós queremos enfrentar o desafio do metrô, e acho que isso vai ter que ser colocado, viu, Rocha, bem claro para a população em audiências públicas, e nós temos até que usar aplicativos de internet e dar a oportunidade do curitibano votar em qual das opiniões ele prefere. Só que para isso você tem que dar um embasamento técnico primeiro. Você tem que ir para a televisão, você tem que ir para os bairros, tem que ir para as regionais da prefeitura, fazer uma gestão democrática, aberta, transparente e contar para a população o que tem de bom e o que tem de ruim em cada uma das alternativas. Mas hoje são basicamente essas quatro. O metrô, o próprio metrô, que eu descartaria a princípio, pelos valores principalmente, o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, o VLP, Veículo Leve sobre Pneus, e o monorail, né? Também conhecido como monotrilho. Essas duas alternativas, essas últimas que você citou, elas não demandariam grandes obras de infraestrutura. A vantagem do VLT e do VLP e do próprio monotrilho é que nenhuma delas depende de escavações. Você não tem que fazer buracos na cidade. O nosso solo curitibano é extremamente úmido. Nós temos um lençol freático incrível submerso nessa cidade. Eu temo que uma obra de metrô em Curitiba, aquela obra do projeto previsto, que é um projeto pequeno de metrô, são poucos quilômetros, demandaria aí de 8 a 10 anos. Agora imagine esse trânsito de Curitiba que já está caótico, com obras de metrô durante 8, 10 anos. Eu não sei se os curitibanos estão dispostos já a pagar esse preço. E nós, como temos as canaletas do Expresso, como temos a linha férrea e como temos a linha verde, temos 3 alternativas para construir ali modais diferenciados e aproveitar esses modais ao invés de fazer escavações em Curitiba. O monotrilho, se viesse a existir, teria que ser na linha verde, jamais na 7 de setembro, porque você não pode colocar também um trem passando na janela do apartamento das pessoas, né? E depois o monotrilho tem quase que o mesmo problema do metrô, né? O metrô você vai escavar, o monotrilho você tem que fazer ele elevado, tem que fazer colunas. A única vantagem dele é que ele é muito mais veloz do que o VLT e o VLP. Ele é mais veloz de fato. Agora, eu estou achando que no final das contas, aí nós estamos estudando isso com muita atenção, as duas opções que vão ficar mais viáveis seriam o VLT ou o VLP. Paris inaugurou recentemente um VLT, é um espetáculo. Eu estudei bastante o VLT de Paris, ele é energia praticamente limpa, ele acumula eletricidade, então alguns trechos onde você não tem o cabo, o atrito, né? Não, onde você não tem o cabo em cima, ele pode se locomover dele com o chão vai gerando eletricidade. Com o próprio atrito que vai gerando eletricidade sem ter necessidade do cabo aéreo, né?
Eu acho fantástico. E não é tão caro assim. Aqui em Curitiba tem ônibus, não sei se ainda está circulando, mas houve uma experiência, não sei se ainda há, de ônibus com essa tecnologia, a freada, Isso, gerar energia para abastecer. Se você tem E notícia tem de como ônibus tá de isso? hidrogênio também que Não está sabia. sendo testado, né? Mas são testes ainda, a quantidade é pequena, não há uma grande, né, quantidade. Outra coisa que nós precisamos é melhorar também o sistema de ônibus, né? Uma das coisas graves que aconteceu recentemente foi a desintegração. Eu, caso os curitibanos, com a sua generosidade, me escolham prefeito, eu pretendo reintegrar o sistema de transporte coletivo de Curitiba e região metropolitana imediatamente. Aliás, conversei esses dias aí longamente com o secretário de Desenvolvimento Urbano, que é o Ratinho Júnior, e ele colocou sua equipe técnica também à disposição para que nós possamos retomar a reintegração do transporte coletivo. Eu acho que é necessário, é fundamental. Você não pode pensar Curitiba hoje sem os municípios da região metropolitana que estão conurbados com a cidade. Nós, em termos de transporte coletivo, Curitiba e Pinhais, Curitiba e Campo Largo, Curitiba e São José dos Pinhais, elas têm que trabalhar juntas, trabalhar de forma coerente e unida, porque senão você gera o caos, né? Pois é, o desacerto começa no instante em que o governo do estado, lá atrás, criou um subsídio. Lógico, porque a integração ela tem que ter algum tipo de investimento do poder público, ou do município de Curitiba, ou dos municípios de maneira cotizada, ou do Estado. O Estado resolveu fazer. E, lógico, com a crise financeira, o Estado teve que recuar. E cria-se essa disputa, de certa forma ela assumiu um viés político também, e não se encontrou solução. O que você vislumbra para solucionar esse problema? Porque as pessoas estão aí sofrendo diariamente, elas têm que pagar 2 passagens, né? Veja, em primeiro lugar, a retomada do diálogo com o governo do Estado, né? Eu sou um deputado que me posicionei de uma maneira muito forte lá naquele episódio de violência dos professores, em defesa da democracia, contra a violência, a favor da educação, né? Evidente que isso gerou um desgaste com o governador, não tenho mais proximidade com ele, né? Mas essa é uma postura de deputado que eu acho que o parlamentar tem que ter, ele tem que ser o porta-voz das ruas, das necessidades das pessoas e tem que ser um defensor intransigente da democracia. E de fato aquele episódio foi lamentável, foi um erro brutal, terrível, né? Condenável aquilo. Agora, a partir do momento em que você se torna prefeito, você tem que colocar esses problemas do passado numa prateleira e tem que abrir o diálogo com o governo do Estado. Então, o primeiro passo é atravessar a rua, atravessar a Praça Nossa Senhora da Salete e ir lá conversar com o governador. E, se for necessário subsídio, não ter vergonha de pedir esse subsídio para o município. Afinal de contas, Curitiba é a capital do Estado do Paraná, o governo do Estado tem a obrigação de ajudar a cidade de Curitiba, né? Tem que superar esses problemas, superar as desavenças políticas e colocar o interesse público em primeiro lugar. Essa é uma grande falha hoje da nossa classe política, né? Eles colocam o interesse partidário acima do interesse público. Isso mesmo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para mais uma rodada final com o deputado Nele Prevot, ainda sobre transporte coletivo. Não saia daí. Voltamos ao estudo da Rede CNT para a sequência final do Jogo do Poder de hoje com o deputado Nele Prevot. Bom, nós estávamos falando aqui das alternativas que nós temos para melhorar o sistema de transporte coletivo de Curitiba. Você, no passado, foi uma pessoa que contribuiu para isso. Você fez um projeto quando era vereador, criando a linha interhospitais. Não sei se essa linha existe ainda. Não, olha, o prefeito, eu não sei porquê, a gente não vê muitas obras na atual gestão, mas uma obra do prefeito Gustavo Frutti foi mudar de cor ali entre hospitais. O ônibus era identificado com as cores da saúde e agora ele colocou
da mesma cor que os outros ônibus. Mas tudo bem, continua funcionando, é um ônibus que circula por todas as principais instituições de saúde do anel central da cidade. Ele tem elevador para os cadeirantes, ele tem sistema de áudio para avisar os deficientes visuais que ele está chegando em determinado hospital. A linha de ônibus interhospitais eu apresentei quando era vereador, né? Tive muita ajuda da URBS na época. Que eu lembro até hoje que foi você o autor do marca, né? projeto. É um projeto bacana. Sim, lógico. E você sabe, Rocha, que você vê como é importante a gente ouvir as pessoas, a gente conversar. Você sabe que eu fui o autor do projeto, mas a ideia mesmo, quem captou aquela necessidade da linha, foi uma freira, que hoje deve ter aí mais de 80 anos de idade, ficou muito amiga minha, trabalha até hoje como voluntária no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Eu era lá da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas e era vereador. E ela me procurou, a irmã Glaci, e falou, olha, Ney, você precisa propor lá na Câmara um ônibus que saia da rodoferroviária, porque os pacientes chegam em Curitiba, não tem dinheiro para ir até o hospital. Por outro lado, as enfermeiras que fazem um turno no hospital, outro turno no outro, têm dificuldades para se locomover, pegam ônibus lotados, tem que chegar rápido no hospital. Eu levei aquele problema lá para o Frick Keren, sentei com ele, conversei com a equipe da URBS, estudamos bastante, protocolei a proposta na Câmara, foi aprovada e tornou-se uma realidade. Está aí há mais de 18 anos servindo a população de Curitiba, a linha de ônibus interhospitais. Hoje nós temos os ônibus, tínhamos os expressos, o expresso evoluiu, ele tem versões maiores, temos os alimentadores, que também foi um ganho muito grande, grande, muito né, para o sistema de transporte coletivo. E o Jaime continua falando que isso ainda pode melhorar mais. Pode, né? O Jaime tem toda a razão. E o que você acha que pode melhorar nisso? Uma das coisas que poderia ser feita? A questão da bicicleta, por exemplo. Ó, uma das coisas que poderia ser feita é o ônibus executivo. Lembra que lá atrás tinha o seletivo? Lembro. Que era o ônibus para o cara de gravata? Sim. Então esse cara vai pagar um pouquinho mais, não vai pagar tanto quanto paga para andar de táxi, mas vai pagar um pouquinho mais do que paga para andar de ônibus. E vai ter um ônibus mais confortável, onde ninguém vai ficar de pé, onde ele vai ter uma música ali de qualidade, um ar-condicionado. E esse é onde a prefeitura pode tirar um pouco do gasto. Tirar de quem tem para Tira de quem tem. Eu acho que se o cara tem boas condições de vida, ele que pague um pouquinho mais e ande num ônibus também um pouco mais. O que você acha da questão do uso da bicicleta? Eu acho a bicicleta sensacional, é uma maravilha, só que o prefeito está errando numa coisa. Não é pintando faixa vermelha na 7 de setembro que você facilita a vida do ciclista. Pelo contrário, você coloca em risco a vida do ciclista ao colocá-lo na mesma via que o carro. Nós temos que construir ciclovias de verdade, como a ciclovia Tim Maia, que foi inaugurada recentemente na cidade do Rio de Janeiro. Aquilo lá é uma ciclovia. Podem passar 6, 8 bicicletas lado a lado. E tem toda uma trajetória lá que vem lá desde São Conrado até o Leblon. Né? Eu acho que aqui em Curitiba nós temos que fazer ciclovias, como Jaime Lerner fazia. Não ficar pintando linhazinha no meio da rua, no canto da rua, para que amanhã ou depois aí um ciclista possa até perder a sua vida. Uma das coisas que a gente nota fora do Brasil, quando você trabalha com a ideia de integração, para integrar a bicicleta, alguns ônibus e alguns vagões de metrô são especialmente preparados para isso. Nós vamos ter que ter isso logo em Curitiba, é inevitável. Algum espaço do ônibus, a parte do fundo, abre-se um espaço para o sujeito entrar com a bicicleta e no trem também. É como em cidades litorâneas, tem um espaço para prancha do surfista, em vários lugares do mundo também. Você acha que isso é possível em Curitiba? Claro que é, não tenho dúvida, não tenho a menor dúvida, é possível. E temos que ter mais lugares também que aluguem bicicletas para as pessoas, tanto com a finalidade de trabalho, quanto com a finalidade de lazer. Se for em Paris, em qualquer esquina tem bicicleta para alugar, Rocha. Curitiba é uma cidade que já esteve na vanguarda, uma cidade que já foi exemplo para o mundo em soluções de desenvolvimento urbano. Nós temos que sair desse atraso, temos que voltar a usar, voltar a inovar. Curitiba tem que voltar a ser vanguarda. Está muito tímida a nossa cidade. Pois é, mas no caso da bicicleta, para você dar esse passo, né, é importante, eu não vejo como esse passo possa ser dado com firmeza se você jogar isso só na mão da iniciativa privada, porque o sujeito vai colocar
as locações de bicicleta onde ele tem retorno financeiro. Onde não tem, não vai colocar. Né? Mas aí cabe o administrador público ser firme, ser decidido e ser austero, a ponto de dizer, olha, você quer ganhar dinheiro aqui, você vai ter que nos prestar um serviço aqui também, onde você não ganha tanto, né? Você não pode... O poder público ele existe para servir a sociedade, não para servir a iniciativa privada. Claro que nenhuma empresa vai lá para ter prejuízo, né? Agora, o poder público pode sim cobrar contrapartida e deve cobrar contrapartida. Vai da firmeza daquele que administra a Urbis, né? Bom, você conhece a cidade melhor do que eu, porque você foi vereador aqui, deputado, né, tem... Nem tanto, você é um circula. homem experiente, que é bem recebido em todos os cantos. Circula bem pela cidade. Você acha que esse sistema de transporte coletivo de Curitiba, no modelo em que ele está concedido, como ele está concedido para as empresas, e que tem gerado tanto conflito, tem alguma solução para isso? A alternativa? Como melhorar essa relação com as empresas? Olha, eu me elejo prefeito, no primeiro dia de janeiro, eu chamo todas as empresas do transporte coletivo e aviso para elas o seguinte, olha, a partir de agora, o Conselho de Usuários do Transporte vai funcionar de verdade. A partir de agora nós vamos ter aqui uma comissão com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, e vocês vão se reportar junto com a diretoria da Urbis diretamente ao prefeito. Vamos abrir o diálogo, o que é possível para reduzirmos o valor da passagem, para tornarmos a passagem de ônibus mais acessível. Se não for possível, se eles não compreenderem que é necessário também abrir mão dos lucros para poder satisfazer a necessidade da população, nós temos que partir para um plano B, né? Agora, a princípio, eu acho que dá para dialogar, tem espaço para dialogar. Ney, foi um prazer grande te receber. Obrigado, aqui. Muito obrigado de novo. Obrigado. Né? Eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês que estiveram conosco até agora. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br. No próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Uma grande semana a todos.